Alô, boa noite. Seja bem-vindo. Aqui é o canal do Grilo Pensante, Gbus. Estamos hoje com mais uma live, nesse dia 11/11 de 2024, 11 de novembro de 2024. É uma data bastante significativa, né? Estamos aí em um alinhamento cósmico nesse nosso universo de Nebadon, que é matemático, né? Então, esse 11/11, bastante gente falando aí do portal 11/11. Eu não vou nem me aprofundar nesse tema, porque não é um tema que eu domino, mas eu posso dizer também que, analisando a numerologia dessa data de hoje, 11/11 de 2024, a somatória dessa data ela termina no número 30, que daí, subtraindo o zero, fica o 3. Né? E 3 também é um número bastante significativo na numerologia, e ele traz para nós assim, ó, na numerologia, o número 3 está relacionado com a espiritualidade e é considerado sagrado por muitos. Então, ele representa a criação, a expressão, a expansão, a alegria, a comunicação, a interação social, a necessidade de expressão, o sucesso, o progresso, a projeção. Então, é dito aqui que o número 3 também é visto como o poder da unidade entre a mente, o corpo e o espírito. Então, essa data de hoje está muito especial para a nossa convidada, que é a Cristiane Nohara. Ela é terapeuta de autoconhecimento, trabalha com a consciência. Então, eu acho que essa live de hoje, com este tema, né, com a Cristiane aqui, não poderia estar numa data mais apropriada. Boa noite, Cristiane. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? A Bom gente dia. tem convidados de outros lugares também. Desculpe, eu não apresentei a Cristiane. A Cristiane, ela é terapeuta, né? Eu falei do autoconhecimento. Ela está do outro lado do mundo, está lá no Japão, nos acompanhando aqui. Então, para nós é boa noite, para a Cristiane lá é bom dia. Então, vamos dar um bom dia para a Cristiane. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Martim, a Sandra, pessoal começando a chegar. E é isso, né? Então, vamos lá. Eu já dei um pulinho, estou no dia 12. Já amanheceu o dia aqui. É verdade, é verdade. Exato, essa energia. Mas isso também tem um pouco a ver com tudo, um pouquinho com as coisas que a gente vai falar aqui hoje. Eu sou terapeuta há mais ou menos uns 5 anos, mas esse processo de autoconhecimento, essa jornada, tudo que eu comecei já tem... Vamos lá, minha filha vai fazer 12, comecei esse processo, ela já tinha nascido, então são mais ou menos 11 anos. Todo mundo busca, a sua primeira busca sempre é o lado espiritual. Chega uma hora que a gente começa a se questionar, isso é um questionamento de todo ser humano, tá? De onde eu vim, o que eu sou, o que eu quero, e você começa a tentar entender como que são essas energias, como as energias externas, como estão as suas energias internas, e começam a haver conflitos, tá? Toda relação é uma relação de conflito, e quando há conflito, há transformação. Então, tudo que a gente começa, chega um período, a gente tem que construir uma vida, a gente tem que estudar, a gente tem as crenças, a gente tem um âmbito cultural, a gente tem um âmbito familiar, tudo isso vão acumulando coisas. A gente começa a nossa viagem a partir do momento que a gente nasce. Mas da onde que a gente vem? A gente vem do útero da mãe. Ele é oculto, ele é escuro, lá tudo existe, não existe bem e mal, tudo. Você tem nutrição, você tem tudo. E você nasce para a luz. E a gente tem uma caminhada, uma vida inteira. E a gente sobe uma montanha e correspondente, como a Yane fala, ao, por exemplo, nascer do sol, a hora que a gente nasce, ao sol, que está ali meio-dia, e a gente vai caminhar para a descida, para o pôr do sol, para voltar ao crepúsculo, à noite ao oculto. Então, muito do que a gente traz, muito do que a gente olha, é uma parte ínfima de tudo que a gente tem dentro da gente, tudo que a gente tem escondido. Então, é todo esse processo, como o G falou, da questão do número 3, né? Mente, corpo e espírito. Se você não tem os 3 alinhados, é impossível você fazer essa integração. Então, toda essa jornada, tudo que você vai colocando, gente, na mochila,
de coisas boas, coisas ruins. Todas as situações vividas são situações de aprendizado. Tudo que a gente carrega. Então, tudo aquilo, uma hora, você vai ter que abrir aquela mochila para você descer e começar a jogar as coisas fora. Né? Eu até fiz um exercício pequeno, rápido, com o G, para mostrar, para demonstrar um pouco esse processo. E ele viu onde ele está. Ele viu o ponto onde ele está agora. Depois de toda essa busca, essa transformação por autoconhecimento, né? Tudo que ele já leu, tudo que ele está estudando, depois dos próprios questionamentos, né, internos. E ele viu onde ele está e ele viu o que ele tem. Então, a gente volta ao simples. A gente volta àquilo que é essencial para essa nova jornada, essa nova caminhada. Então, essa busca que eu venho trazendo, já passei por várias escolas espirituais, por várias coisas, e aí eu então, eu fiquei 1 ano e meio, fiquei como se diz, no colegiado de Guardiões, eu participei do colegiado Ásia, colegiado da Suíça, aí eram estudos desse lado, mais esse lado religioso, espiritual, e também algumas religiões, eu passei por escolas, por espiritismo, por várias como se diz, formas de expressar, né, esse religar, mas chega um momento que você não encontra respostas mais fora, ou você não encontra resposta como se diz, vamos colocar assim, como um líder religioso que atua por procuração. A gente fala tanto disso, está se falando tanto disso, né, de terroristas que agem por proxies. Se a gente for analisar, tudo tem dois lados, gente. Tudo tem os dois lados. Então, você também tem esse contrário, esse oposto disso. Se você parar para analisar, a gente começar a ter essa análise crítica de todas as situações, tudo tem os dois lados. Tudo são os dois lados da moeda. A gente tem o lado B, tá? Então, você fala, isso, um político de direita ou de esquerda. Eles são dois lados de uma mesma moeda, gente. Uhum. Então, às vezes a gente busca tanto, eu estou desse lado, eu não quero, vou para outro lado, eu estou no quente ou estou no frio. Para você ter uma terra fértil, para você ter um planeta que brilhe, que traga abundância, você tem que ter as 4 estações, você tem que ter todo esse processo. Então, tudo isso está envolvido. E aí eu fui trabalhar, eu comecei com a constelação, porque eu conheci a constelação, uma amiga me indicou por um processo pessoal, por uma transformação que eu estava passando, a nível de relacionamento, no meu casamento, aquelas questões que começam a vir à tona, passei pela constelação, gostei. E aí constelação familiar. Constelação familiar. Gente, não é constelação, não estamos falando de extraterrestre, tá? Pelo amor de Deus. Constelação familiar que está relacionada com o inconsciente pessoal. Isso foi uma escola muito importante para mim. A experiência que eu tive com todas as pessoas, com todos os clientes, com todas as constelações, me deu um respaldo muito grande hoje para trabalhar com o inconsciente pessoal, tá? E depois eu fiz hipnose sistêmica, que não é nada a ver com aquela hipnoterapia, eu quero ver o que eu sou, não. É um método de relaxamento, tá? É um método que você vai relaxar, vai entrar naquele estado mais calmo, tá? Que é aquela, mais ou menos equivalente ao estado que a gente vai dormir. Eu não vou ficar falando termos técnicos, tá, gente? Eu vou falar o mais simples possível. Então, é aquele estado que você está calmo, que você começa a trabalhar imagens, que você começa a conseguir relaxar, tá? Então, eu fiz inteligência emocional, cursei como extensão de pós, flow, mindfulness, fiz a vivência mindfulness, fiz a vivência vipassana. Então, todo esse processo de interiorização, de você aprender a se colocar no vazio, é muito importante. Mas também eu vou falar para vocês, não adianta chegar e falar, tem gente que fala, você tem que meditar 15 minutos, 3 vezes por dia, 45 minutos, ninguém consegue no começo, tá? Então, a gente tem que primeiro aprender a respirar. É verdade. Aprender a respirar 1 minuto, 2 minutos, que sim, várias vezes ao dia. Então, tudo é um treino, a gente tem já bem falado, especificado. Nosso cérebro precisa de 3 a 6 meses para se adaptar. Por isso, a vivência do mindfulness são 8 semanas.
Então, é um período que o MIT colocou que é um período que a gente faz exercícios, que a gente faz e treina, e você consegue ter uma melhora no controle, na reação, né? Na questão ação e reação. Tudo que alguém traz para você, você reage automaticamente, então você começa a ter um controle de falar, vou respirar, vou me tranquilizar, seu tom de voz muda, você controla seus batimentos cardíacos e você dá aquele tempo. É que nem um jogo de futebol. Tá aquela coisa e o técnico levanta, apita, sei lá, toca a campainha, chama, para o jogo, vamos ter um tempo. Alinha a mente e o cardíaco, né? Exato. O único órgão que a gente tem controle, que você controla, é o cardíaco. Coração, mente, espírito, coração. a gente fala coração. Então, é um processo que você consegue e você vai baixando, tá? Isso real, eu vi um neurocientista falando num TED, discutindo isso, Não, isso é falando, bastante eu real. peguei, o que eu fiz? Eu peguei e fui correr na esteira, no máximo, e comecei a fazer exercício de respiração para ver se eu baixava. Eu fiz isso comigo. Eu geralmente eu falo toda a minha experiência empírica. E baixei. E geralmente vai, quando eu estou fazendo exercício, vai, né? Acelerar. Eu tenho, né? Meu corpo é bem acelerado. E ele vai, e eu consigo baixar. Então, baixa. E isso num processo que você está ali como se fosse um processo de fuga, tá? Você está acionado, é o mesmo processo quando a gente fica com medo, que a gente paralisa o nosso corpo para ir toda a energia para nossas pernas, nossos braços, para a gente correr. Então, a gente tem que fazer, que fala do cortisol, tudo isso que todo mundo já está cansado de ouvir, ver post na internet, todo mundo falar, autocuidado, autoestima, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, é respirar, é começar a controlar o que? A si mesmo, não é controlar os outros. Você tem que começar a ter controle de si mesmo. Então, passei pela hipnose, passei por todas essas técnicas que eu fui estudando e fui um pouco autodidata com a psicologia junguiana e agora já estou um ano, vou me formar, já vou terminar a pós ano que vem, mas essa pós foi muito para me estruturar minhas ideias, ter os termos técnicos, entender uma ordem teórica, e isso foi fundamental, tá? Uma cronologia de obras também, isso foi muito fundamental para eu organizar todo o meu processo. Mas tudo isso que a gente vê hoje, e por que eu fui para essa pós? Porque há 3 anos isso já começou a abrir, já começaram a vir informações e a terapia saiu de um patamar de só olhar para as questões de famílias de origem, as questões pessoais, esses traumas, todas as dores que a gente carrega, né? E começou, as pessoas que começaram a chegar nesse centro, nessa essência, começaram a fazer essas integrações, começaram a fragmentar o ego, né? Esse complexo egóico que a gente tem, que é o externo, tá? E desmantelar isso, começou a chegar um pouco mais dentro de si mesmo e começaram a vir muitas informações. Então, olha que interessante. Informações. E há uma interconexão, há uma relação, entendeu? Por isso que, como se diz, é um olhar de igual, tá? Não é um divã, não é ninguém que está longe de você, você não olha, não é aquela coisa materialista. Sim. Pode Cristiane, falar. eu vi uma postagem que tu colocou hoje no Instagram, é aquela animaçãozinha da pessoa que tá a menina ali caminhando, ela vai recebendo os não, vai recebendo xingamento, bullying, e ela vai aparecendo as fragmentações no corpo dela. Aí, de repente, no rosto dela. Aí, de repente, vem um rapaz, ela tá lá toda desolada na rua, vem um rapaz, dá um abraço nela, todo carinhoso, ela se refaz, ela se transforma, daí ela sai espalhando o abraço para todo mundo, e todo mundo começa a se transformar. Nossa, eu achei muito interessante aquele vídeo ali. E eu vi, né? Eu estava vendo isso aí deve ter um pouco a ver com o teu trabalho, não é mais ou menos isso? Assim, as terapias que tu faz de autoconhecimento. Exato, porque você vai vir, você vai trazer o quê? Você vai trazer um sintoma, gente. Todo mundo acha que sintoma é ruim, tá? Não estou falando sintomas extremos, crises, aí é busca por orientação médica, tá?
dependendo da Uma coisa é crise. uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Uma coisa, exatamente. Então, mas aqui você vir para você olhar questões que estão te machucando, que você já não aguenta mais. Tem muito esse processo de eu não consigo entender, eu não consigo olhar para isso sozinho. Então, com essa conexão, é como se fosse uma ligação. Então, eu estou aqui, você está aí, então é como se a minha consciência, ela está ligada ao seu ego. Então, a gente vai estar trabalhando isso, e o meu inconsciente, ele interage com o seu consciente. São dois mundos, eles se relacionam, eles se interconectam, e há uma conversa. Mas a gente vai chegar a isso mais tarde. Há uma conversa, há diálogos, nasce algo muito maior dentro. Isso já num processo, não é do dia para outro, não é mágica, gente, tá? Isso é um processo gradual que você vai determinar. Então, não sou eu, é você, vai vir de você a hora, vai vir de você esses momentos. A gente tem um processo que a pessoa vem, traz o sintoma, aquele sintoma é aliviado de uma certa forma, geralmente da infância, da pequena infância, criança interior, algum problema de Sempre vem do relacionamento. emocional, né? A gente falou disso na live lá com a Lívia também. Isso. Aí dá uma tranquilizada. Que eu falo, tem esse momento da confissão, que não é confissão total, tá? Quando a gente tem muitos segredos, muitas coisas, muitas vergonhas, isso é guardado a 7 chaves, isso só lá na frente você vai conseguir falar. Mas há esse processo, há como se fosse uma confissão, aí há o quê? Tudo é energia. Então, você libera uma catarse, você libera uma energia que estava concentrada num lugar só e você começa a ter mais energia para você. Aí você passa aquela fase de calmaria. Aí vem o vulcão, ele entra em erupção. Aí começam as coisas a surgir. Porque quando você consegue olhar, entender e aceitar essa parte exterior, que são problemas com os pais, com complexos maternos, paternos, de vitimização, de bode expiatório, tudo isso. Então, eu sou eterna vítima, eu sou o complexo de órfão abandonado, eu sou eterna abandonada. Então, aquela coisa, eu tive pai, tive mãe, tive tudo, mas eu não tive o carinho que eu quis, as expectativas, então isso está dentro do processo de cada um. Mas você passa essa fase, você começa a adentrar mais, começam a vir as coisas que estão guardadas, as coisas que estão ocultas, as coisas que a gente tampa e não quer ver. Com o quê? Com tudo que a gente vai passando na vida, a gente vai criando camadas, que nem muitos falam as camadas de cebola, as armaduras, então a gente vai, e chega um certo período que você nem se lembra mais. E você passa a viver no automático. Por isso, o estar presente, por isso, o zen, você fazer a contemplação. Eu estava vendo, e eu passei esse ano, né? Eu saí um pouco do Instagram, parei de postar tudo, porque eu falei, eu quero fazer essa experiência. É como se fosse uma pesquisa para mim. Eu comecei a analisar tudo que é falado, eu comecei a ouvir muito YouTube, eu comecei a ouvir todas essas mensagens, canalizações, as pessoas falando, esses processos, e lendo, e fazendo links de tudo que está acontecendo, e a gente está linkado. Eu escuto, às vezes, coisas que alguém falou, que está no inconsciente de uma pessoa simples, de uma pessoa comum, como todos nós, que eu falo, que leva filho para a escola, que lava louça, lava roupa, pessoa comum, com algo que está sendo falado através de uma canalização de uma mensagem e algo que um jornalista renomado também falou e soltou. Eu vi entrevistas ontem. Tá? Então, estamos interligados. Então, às vezes, as pessoas têm essa reação muito rápida e muito direta a certos assuntos ou a certas situações que a gente está vivendo, passando e não consegue parar, respirar e falar o que isso significa, aonde isso está indo, que links, e onde isso se encaixa na minha vida ou não se encaixa. Há muito ruído. Então, há muita informação, mas há muito ruído. E nem vamos começar com imagem. Lá atrás, paleolítico, lá naquelas cavernas, lá, como que o homem fazia? Ele pegava, desenhava aqueles bichinhos, aquelas coisas, são os primeiros sinais. Quem assistiu a live do professor, que falou da parte do Egito, a gente tem muitas coisas gravadas. Hoje, como que é a forma do ser humano, como que ele faz que o negócio espalha, que nem um rastilho de pólvora?
Internet. Meme! Não tem os memes? E aquilo vai e... É imagem, tudo imagem. É imagem. Se você escuta uma música, tá? Uma música antiga, que nem eu, G, nós somos uma geração um pouquinho mais lá para trás. E um monte de gente que nos assiste também. Isso, a gente escuta algo que está lá atrás, vai te remeter o quê? Ao que você sentiu e à imagem que você viveu. Ai, como isso acontece? Eu ouço uma música, ela me transporta 40 anos para trás. Exato, transporta mesmo, a gente dança até no rave, né? Aquela coisa. Parece que eu sinto até o cheiro. Exato, o cheiro, o gosto, todas as percepções. Por que as pessoas falam que é vibração? É vibração, aumenta a vibração positiva. Porque tudo vem ondas, a energia vem ondas, então as cores, elas têm informação, elas têm uma vibração como o som. E a gente assimila isso muito. E a gente tem o quê? Esse respaldo de imagens e esse respaldo dessa emoção, da percepção que a gente tem nisso. Então, se você toca forró, você fala música clássica, tá? E você dança heavy metal, não dá, não combina. Então, você pensa uma coisa, você fala outra e você age outra. Você até se conhece. Você pode até saber todos os seus complexos, como você é por dentro, por fora, de cabo a rabo. Você fala. Mas o que está oculto em você está super guardado. E você não tem essa conexão. Então, gente, o 3. O que eu queria chegar ao 3? Que nem ele falou, mente, corpo, espírito. Se você não tiver integrado, se você não pensar uma coisa, falar a mesma coisa e agir com as suas mãos que foram feitas para carregar ferramentas, né? Que agora o pessoal carrega arma. Você tem que fazer a mesma coisa. Isso é sintonia, isso é estar em equilíbrio, mente, corpo, espírito. Não é equilíbrio de post de Instagram. É equilíbrio... Deixa eu fazer um comentário aí. Sim. Não quero que tu perca a tua linha. Não, a gente volta, depois você me lembra. Se eu esquecer. É que, não, justamente, exatamente isso que tu falou agora, eu acabei de falar de um videozinho, agora eu vou ter que falar de um outro vídeo que eu assisti também. Eu até pedi licença para a pessoa que mandou, que eu quero roubartilhar o vídeo, postar nas minhas redes ali também, que é um cidadão falando que cientistas lá fizeram vários testes, né, com sensores neurológicos e tudo, com não sei quantas pessoas, o vídeo é bastante completo. E eles detectaram qual é o tipo de emoção, qual é o tipo de sensação, o tipo de jeito de ser que dá mais retorno, que mais ressoa no universo. Tá? Aí eles falaram que descobriram que ele é o que mais... Como é que eu vou explicar isso? Eu teria que ver o vídeo de novo, eu só vi uma vez e muito rapidamente. Que ele é 4.000 vezes mais forte do que o sentimento do amor. Esse que eles identificaram através desse estudo. E sabe qual que é o sentimento? Qual que é o jeito de ser que é 4.000 vezes mais forte do que o amor? É a autenticidade. Exato. Ele foi falando, eu fiquei pensando, pode ser isso, pode ser aquilo, e eu não tinha como chegar em autenticidade. Então ele explicou o seguinte, que aquela pessoa, que é exatamente isso que tu falou agora, Cristiane, né, que ela é o que ela é, né, o que ela pensa, o que ela fala, o que ela faz, está em sincronia. Isso aí gera, né, uma resposta da lei do retorno, né, todas que é as universal, leis. Total, quer dizer, 4.000 vezes maior do que o amor. Olha isso. Isso é porque isso se encaixa nas 7 leis herméticas do que a Lívia tinha passado, né? Também. Então, gente, é que esse negócio espelhado aqui, eu não consigo tirar o cabelo, que me atrapalha. Tá ótimo, Cristiane. Não é estética que está entrando no olho mesmo. Então, deixa eu falar, essas leis é que nem você para pensar. Então, a lei da vibração, que eu falei, a correspondência. Então, tudo é mental, que é a primeira. Eu não lembro os nomes tudo, mas você coloca isso no seu dia a dia. Causalidade, né? Na sua vida diária, na sua rotina. Aqui a gente aprende muito. Você vem, que nem do Brasil, são
São funções que você não fez o curso técnico, não fez uma escola técnica, você entra, que nem muita gente entra em fábricas automobilísticas e você lida com máquinas, com robôs. Só que aqui eles têm uma metodologia, eles ensinam. Se você analisar, se você olhar, mesmo você não entender nada, completamente analfabeto, a gente não lê, não entende nada, aquele monte de candia, a gente chega aqui, é um mundo completamente oposto, diferente, e é tudo ao contrário mesmo, tá, gente? Se escreve da direita para a esquerda, o calendário gregoriano aqui se usa para isso, para importação e exportação, mas aqui nós contamos o tempo em eras. O ano começa em abril, oriental é diferente. primavera. Mas esclarece para nós aqui, então, Cristina, quanto tempo tu mora no Japão? Tu é brasileira, filha de japoneses, que eu sei, né? Não, eu sou brasileira, minha mãe é brasileira, meu pai nascido aqui, foi para o Brasil com 2 anos, né? Meu avô serviu a Segunda Guerra, e depois eles foram, porque Okinawa foi tomado, minha avó era de Okinawa, foi tomada pelos americanos, foram para o Brasil, e eu retornei, né? Então, meu pai, eu estou há 22 anos aqui, então minha filha... uma vida. É uma vida, né? Então a gente já não fala mais naquele termo de você vir e ficar para ir embora. Sim, Aqui sim. foi uma escolha. E foi uma adaptação, e isso é um aprendizado. Então, tudo aqui eles ensinam de uma forma que você consiga entender o processo, como é que é, e se você analisa e faz, você consegue fazer. Você não vai ser um especialista, você não é um formando naquilo, mas você consegue fazer com que aquilo desenvolva. Então, é a correspondência, você observar, estar atento, você olhar para aquilo, respeitar aquilo. E como você estava falando anteriormente da autenticidade, né, da pessoa ser autêntica, e você está em equilíbrio, você movimenta tudo, porque... Está em sintonia, né? Você Consigo mesmo, daí você se sintoniza com o universo à sua volta. Né? Sim, exatamente. E é um processo muito autodidata, a partir desse momento que você caminha sozinho. Então, intuições, sincronicidades, tudo começa a acontecer. Tudo você percebe, porque isso acontece o tempo todo, acontece desde a pré-história, mas é a percepção, que as pessoas confundem, tá? As questões espirituais, mediúnicas, com a paranormalidade. São dons que estão além dos sentidos, dos 5 sentidos, mas que a gente passa despercebido porque a gente não tem esse equilíbrio energético. Tudo é energia. Então, quando você começa a ter isso, você começa a ter percepções, os sinais, você começa a observar com um outro olhar. Não é que você vai sair por aí clarividência e vai sair vendo fantasmas, gente, não é isso. Você começa a enxergar... Gente, me desculpa, mas é o frio, tá aqui, e a gente acorda com a garganta meio seca. E aí você começa a observar tudo que está à sua volta. Você começa a fazer links. Então, você pega uma mensagem que foi dada ali, você linka com isso, as com conexões invisíveis. As conexões invisíveis, o vídeo que chega para você, às vezes você fala, nossa, né, o próprio algoritmo jogou tudo, o universo, ele faz com que você adentre dentro dele, enquanto mais você desvende. Então, eu falo que é como se fosse uma arqueologia, como se fosse uma investigação forense. Aí você começa, você entra num outro patamar de desvendar sinais, desvendar símbolos, entender o que aquilo representa para você. Porque quando a gente fecha um símbolo, que nem diz Yang, né? Se você dá uma denominação ou uma função só para ele, você mata o símbolo, ele funciona para mim, de outra forma para você, de outra forma para você. Exatamente. Exato. Então, tudo tem um contexto, né? Que nem a gente fala da moral. Moral depende dos costumes, do lugar. Então, a gente coloca muito isso, são dogmas religiosos, são crenças, são moral. Se a gente colocar a ética filosófica, a ética como guia, e aí você começa a entender que essa questão do certo e errado, do bem e do mal, está aqui, né? Você está numa polaridade, a coisa está na outra. Quando você integra, une esse seu ser, você está completo. Aí você chega nesse self e você chega nesse todo, tá? Esse ser, essa imagem de Deus, esse imago Dei que há dentro da gente, que é refletido na gente. Então, tem várias premissas, que nem a premissa conhece a ti mesmo, e por aí vai. Então, é esse processo, você tem que
tirar essa porta, quebrar nas amarras que as pessoas falam, é você olhar. As pessoas falam assim, não, eu não sou orgulhosa. Não, eu não sou, eu ajo dessa forma, né? Aí a pessoa sonhou, isso é um caso. A pessoa aí no outro dia falou, sonhei, a palavra underground, sonhei não sei o que lá, e estava lá o orgulho. Então, aí a gente veio trabalhar. Não, eu não sou orgulhosa, não sou orgulhosa. É um orgulho ferido, é uma situação, é que é uma palavra ampla, ela abrange muita coisa. O próprio paciente trouxe no sonho e aquilo foi trabalhado. E a partir daquilo foi uma virada de chave para abrir um mundo. Um mundo que aí é o que a gente vai começar a falar, desse arcabouço histórico que a gente carrega. Somos pequenas bibliotecas de uma biblioteca muito O nosso porão. Exato. O porão, o underground, lembra? Esse termo é muito da gente daquele tempo lá. É o underground. Então, e que foi muito bem representado, todo mundo falou muito mal, falou que foi um ritual oculto com... Gente, a abertura das Olimpíadas. Se você que foi aquilo, meu Deus? Se você analisa... Então, mas se você analisar aquilo com outro olhar, você entende que aquilo foram muitas informações. Aquilo foi mostrado qual é esse processo, como está o ser humano, para onde o ser humano está indo, e é esse eterno déjà vu. 3, retorna, volta. Aprendeu? Tivemos questão de guerras, questão de tudo, questão de datas, questão do que está falando. E aí você vai linkando com uma pessoa que tem canalizações há mais de 15 anos, que nem o Vitor Froese falou muito da Revolução Francesa. Eu tive pessoas também comigo que trouxeram isso, trouxeram datas, tá? Eu até ia procurar 1459, 1756, 1789, e aí já ontem, num programa de televisão de entrevistas, né? Famoso, e também professor, estava até o Ponté, e surgiu também essa parte da Revolução Francesa, surgiu 1930. Então, gente, está tudo linkado, está em sincronia. Então, o ser humano, ele tem coisas dentro de si que são partes, como a pessoa vem buscar através do seu sintoma, ela tem que olhar que tudo aquilo que ela fala, que ela aponta, que é o outro, que está no outro, faz parte de mim. Parte desse oculto do outro, tem partes que fazem parte de mim, e partes minhas fazem parte dele, que é como essa relação que a gente tem na terapia. Então, parte sua faz parte de mim. Então, é através dessa parte que eu consigo entrar dentro do seu mundo e você entra no meu... É uma conversa de imagens. Então, é uma conversa de coisas que estão para surgir. E o que você não pode... a gente está na superfície e você vai fazer um mergulho nas suas profundezas. O que é para ficar na profundeza vai ficar lá. Isso é infinito, gente. E o que tem que emergir, vai emergir. Para que você tenha esse equilíbrio. Que a gente fala, a gente busca a luz, a transcendência. A gente tem aquela linha, né, linear, do tempo cronológico, é como a cruz. E a gente tem aquela ascendente para cima, que a gente coloca, que seria o tempo presente, passado, futuro, tudo ali, que é como o nosso inconsciente, o nosso consciente coletivo trabalha. Não existe tempo, é atemporal. Então, você mergulha nas suas profundezas. E a partir desse processo de mergulho, você vai começando a abrir. Eu até tinha colocado a espiral de Fibonacci, é como se você começasse a andar. Vou colocar. Pode colocar. Pode ir falando aí que eu vou jogando na tela aí. Então, é como se você começasse a circular. Você chegou ao teu centro, você conseguiu olhar para você, você conseguiu olhar que você reflete muitas coisas, você começa a fazer essas integrações, você vai integrando partes de você. E a partir do momento que você chega nisso, você começa a ter energia. Toda a energia que era gasta para você esconder problemas, para você reclamar da vida, para você... Você tem essa catarse e essa energia começa a se expandir para outros lugares. E é como se esse centro, tá?
Aí, nesse centro, você começasse, que seria essa representação do self, você começa a fazer essa volta. E você vai fazendo essa volta, quanto mais você vai rodando, mais você abrange o quê? É como se fosse uma linha, né? Essa linha do passado e do futuro. Então, você vai abrindo, você abre mais, e mais você vai voltando mais ao passado, você vai ascendendo mais, você vai pegando linhas do futuro e você vai indo mais para as suas profundezas. Isso. Aí é o processo que, quando você chegar lá em cima, está acendido. Então, é essa busca da 5D, que todo mundo fala, esse ser da quinta dimensão. Você tem que abranger tudo. Está lá também o homem vitruviano que eu coloquei. Então, se a gente colocar fazer essa analogia, então seria essa cabeça desse homem de Da Vinci, seria essa ascendência, nossos pés, tudo que a gente tem de história, gente. A gente tem história, todo mundo conta né, do nascimento de Cristo, do ano 0, agora a gente tem 2000 anos e para trás. A gente traz o nosso DNA. Exato. Então, é como se ele abrisse os braços, tá? Então, isso aqui abrange tudo. Você vê que ele fez um desenho de como se tivesse uma sobreposição de pernas e braços, uma mente só. É essa mente que vai transcender. E a gente fizer a analogia dos chakras, a gente tem todos os nossos chakras densos para baixo. Aqui a gente tem o cardíaco e, a partir daqui, os sutis que estão nos braços. Então, se você colocar o braço esquerdo como passado, o braço direito como futuro, eles estão como se estivessem planando, mas é como se fizesse esse centro, o centro sendo o coração, e para baixo são os chakras, os nossos chakras densos, que é tudo isso que a gente tem guardado. São todas as nossas raízes. Por que começa no chakra raiz? É todo o nosso inconsciente, tudo que a gente não lembra, porque a gente tem na consciência a partir daquilo que a gente nasce, mas toda a nossa história está no nosso DNA, está na epigenética, tá? Então, a gente vem desde do lado do homem das cavernas, a gente traz tudo isso. Então, são muitos anos para trás, e uma consciência católica, cristã, eu falo referência à igreja de 2000 anos. Então, a gente tem essa busca ao Pai dessa forma a esse período. Então, essa busca ao Pai é uma busca que, como se diz, eu preciso ter alguém, eu preciso desse caminho ser guiado por um ser maior, né? E aí vem Jesus com esse grande avatar, que ele fala disso, somos múltiplos, a multiplicidade, a multiplicação de tudo, da nutrição, do sangue vital, da energia que flui, né? E somos parte de um todo. Mas isso é o lado que a gente tem que ir, é o lado que a gente tem que chegar. E o lado oposto, que é o lado sombrio disso tudo, que a igreja, tudo isso que esses dogmas nos trouxeram, vitimização, culpa, eu preciso de um pai que me salve, eu não posso me salvar, tá? E eu preciso desse líder religioso que ele tem uma conexão, porque ele está no meio aqui, ele está mais perto desse pai, ele tem uma conexão. Então, tudo isso vem dentro da gente. E isso está se repetindo agora, na sua nova era. Novamente, as pessoas estão caindo nessa armadilha da terceirização do seu poder pessoal, porque está todo mundo falando da transição planetária, falando da Terra 5D, de acertar a sua frequência interna. Então, só que as pessoas, assim como Jesus lá no passado, né, que foi esse grande avatar, que as pessoas foram adorar Jesus ao invés de fazer o que ele mandou fazer. Tentar, falar e fazer, exatamente, pôr a mão na massa. Agora, novamente, aquelas pessoas que ainda não entenderam a jogada, não sacaram a coisa ainda, elas estão novamente aí agora só seguindo o que as pessoas estão falando para ficar ouvindo, sem colocar isso na prática do seu dia a dia. Ou seja, estão simplesmente transferindo, como é que vamos dizer assim, transferindo o ídolo. Exato.
E precisa desse insight, precisa de querer buscar. Então, a busca do autoconhecimento e de um pouco mais de conhecimento é fundamental nisso, porque você está preso, que nem é o que eu falei, o inconsciente coletivo. Então, todo mundo está numa energia de que precisa de um pai que salve. Todas as eras, a maioria das eras para cá, né, era de peixe, a gente tem aquilo que o professor explicou, são eras a cada 2.100 e poucos anos, lá 160 anos, a gente tem uma nova era, e mais ou menos 26 mil, né, da galáxia, isso, do Egito, tá? E nisso sempre surge algo novo. Surgiu... A cada ciclo, né? Cada ciclo, Moisés, aí teve, né, a gente teve no Oriente Buda, Jesus, então isso está dentro desse inconsciente coletivo, desse oculto, dessas informações que a gente não tem acesso, e que agora, como por ser essa nova era de aquário, o que acontece? Tá? Até o próprio livro vermelho de Yang, ele foi escrito mais de um século atrás e foi começado, e ele só determinou que fosse editado e saiu para vender em 2009. Ele pediu para ser guardado para essa nova era. Porque as pessoas iam ter condições de entender o que está escrito ali, gente. Olha só. A maioria não tem, é complicado. São leituras muito complexas, muito difíceis. Mas, voltando a esse assunto, então, a esperança de um salvador, onde eu queria chegar. A esperança de um salvador. E todo mundo está esperando. Se não é esse salvador o mesmo, que as pessoas querem um déjà vu, então o mesmo salvador ou os extraterrestres. Então isso está meio que no inconsciente. Então eu penso, todo mundo pensa, porque é algo que está dentro da história da humanidade. São arquétipos universais, está dentro de todo ser humano. Não importa se você mora no Tibete ou se você mora na Nigéria. Ele está incutido no ser humano através do DNA, tá? Então, a gente tem isso. E todo esse processo do inconsciente, ele age, é uma energia, gente. Então, você está ligado dentro de uma ideia, você está ligado num ciclo. Se você não está total, você está fragmentado, você se quebra mais. E voltando até aquele vídeo que você falou, né, na questão da gentileza, na questão de quebrar, você quebra. Eu também fiz, eu tinha um lugar que eu trabalhei aqui há uns anos atrás, que o chefe ele era muito bravo e ele era daqueles que, né? Eu já fiz essa experiência, funciona mesmo. Então, todo dia, bom dia, Ohayô, e ria. Todo dia, foram 3 meses. Ohayô e ria, como é que é? Ohayô, assim, bom dia, né? E ria. Eu fazia me mexendo, me movimentando para ele ver, uma palhaça, mas... E falava, e na hora de ir embora, falava tchau. E depois essa pessoa começou a pronunciar algumas palavras e começou a me cumprimentar também, porque isso é uma coisa que tem que ser cumprimentado, mas ele, por estar na posição de estar numa posição maior, ele era tinha esse mau humor. Então, você quebra o gelo, você com a gentileza. Isso faz uma conexão, né? Isso muda o seu entorno, isso muda a sua energia, a energia de quem está no seu entorno, isso muda tudo, isso vai transformando, né? É a tal da cocriação, né? Exato, então as pessoas acham que se ela acordar todo dia, ela pega aquele mantra que falou e fica abundância. Isso não é cocriar, gente. Cocriar, para cocriar, você tem que estar inteira. Para você fazer todo esse processo de pegar uma meditação guiada, ou você sentar, a gente tem que trabalhar primeiro com a gente, trabalhar as imagens, trabalhar esse tempo, trabalhar o vazio. O vazio é quando a gente não vê nada, é só simplesmente se acalmar. Então, é um exercício, tudo para a gente é um exercício. Para a gente andar de bicicleta, alguém você anda de bicicleta, você tem que ir, cai, treina, tudo é um treino. Então, a gente também, para trabalhar com o nosso interior, com a nossa mente, primeira coisa de tudo é aprender a respirar, a controlar os batimentos, fazer movimentos de 1 minuto por dia, várias vezes por dia, para depois você conseguir sentar 15 minutos. Então, é um processo. E dentro dessas imagens, dentro de tudo isso que você vai vendo, você vai olhando, vai tentando entender aquilo. Tudo bem, você às vezes vai lembrar de coisas, das coisas da sua rotina, do que você tem que fazer, você descansa, fala, não, agora não, daqui 5 minutos eu olho isso, agora eu quero calma. E você vai trabalhando. Mas o que você ia falar, Gê, você ia entrar com algum outro assunto? Não.
Então, nessa questão da... atenção. Aí, isso. Então, eu até pensei em fazer um comentário sobre o que tu falou aí, mas... Essa questão que você falou. Pode falar, que aí depois eu entro. Só então aproveitar que essa questão que falou, nem que seja 1 minuto por dia de vez em quando, aí a pessoa pensa, mas eu não posso, meu dia é muito corrido, não tem como. Gente, isso dá para fazer até no trabalho. Estou no trabalho, ele fica parado na frente do computador, se não estiver interagindo com ninguém, faz de conta que está trabalhando, simula a produtividade e dá uma concentrada. Dá para fazer isso 5 minutos. Né, dá para fazer mais tempo. Isso, eu falo 1 minuto. Em qualquer lugar, até numa fila, em qualquer lugar dá para fazer, porque isso é interior. Você fecha a sua mente ao externo. Isso. Fecha tudo. Respira e escuta aqui, ó, escuta seu coração como se você estivesse acalmando. Você tem que entrar, você tem que olhar para dentro de você. Isso faz muito bem. Isso faz muito bem. Você vai ao banheiro. Às vezes eu falo para os clientes, você está no trabalho e você vai ter uma reunião, vai ter alguma coisa que você está sentindo já aquela palpitação, você já está te dando ansiedade, você já está... Você vai no banheiro, senta. Só respira, fecha o olho. E se você não consegue, não consigo olhar para o vazio, nada, por exemplo, se coloca lá na praia que você vai, senta como se você estivesse na areia, 1 minuto você está ali sentindo a ondinha bater. Faz esse movimento e depois você volta. Então, você avisou teu corpo está lá estressado, você avisou teu corpo que está tudo bem, que você está no controle, que você está bem, aí ele volta, então ele para de jogar toxinas e tem toda aquela correspondência, tudo aquilo que acontece no nosso organismo. Então, você começa a fazer, aí você consegue depois chegar e parar e ficar meia hora e fazer o exercício de 15 minutos mesmo. Trabalhar com treinamento, né? Tudo é treinamento. E, bom, o que você queria falar a respeito? Então, a gente falou disso, da autenticidade, realmente é isso. Então, muito das pessoas que tentavam agir da forma que queriam, da forma que entendiam como era melhor desde da infância, juventude, e vai sendo podada, cortada pelas situações, pelo grupo, pela sociedade, pela família. Aquele videozinho Apple, né? Isso. Você não pode ser aquilo, mas chega uma hora que você precisa ser quem você é. Porque fica leve, gente. Tira o peso. Você passa dias, por exemplo, gastando toda a sua energia e pensando em como você vai esconder aquilo que você não quer que as pessoas vejam. Mantendo a energia desprendida nisso. Quando você tem uma mentira, quando você vive uma mentira, então você vive em função dessa mentira. De você cada vez mais mascarar isso. Então, é como se diz, aquela persona que você cria, aí você criou, é como se fosse um filho, você criou aquilo, e depois você vai fazer o quê com aquilo? Você não tem como simplesmente, você tem que alimentar aquilo, então você traz algo que depois fica muito difícil de romper. Então, esse processo também é um processo muito doloroso, é um processo que precisa de coragem. Mas você vai adentrar o que você tem dentro depois de passar por esse processo. Antes disso, não. Então, você tem que desconfigurar. É como se você tivesse que caminhar num campo com uma camisola branca, um vestidinho, descalço, simples. É tirar tudo, gente. É tirar tudo que a gente vai colocando. Então, é esse o processo. E isso que é estar na Matrix, que a gente fala, que nem você fez o vídeo com as meninas, foi falado bastante, né, na questão da pílula vermelha, aquela coisa toda. E é olhar por quê? A gente acha que tudo é luz, que a gente tem que buscar luz, né? A gente, se fosse totalmente luz, a gente não estaria aqui, já estaria em outro plano. Então, não somos o que a gente esconde, isso é o que a gente é. Então, é escuridão, mas não é que é escuridão que você seja um serial killer. Não é isso, é escuridão porque está oculto. E lá onde está oculto não há tempo, não há essa questão de passado, presente e futuro, é tudo junto, não existe bem e mal, não existe polaridades, por isso que dá esse conflito. A gente fragmenta as coisas, a gente vive um lado consciente e lá dentro está tudo integrado, há conflito. Então, quando você começa, você tem que ter essa integralidade consciente dessa parte que a gente lembra, dessa parte que a gente sabe hoje, para você conseguir ir mais fundo.
ir para dentro de toda essa consciência que está dentro. E, gente, são bibliotecas, são coisas impressionantes. Porque, como eu conheci o G, eu vi uma live dele que o próprio algoritmo me passou, que eu estava fazendo essa pesquisa, então todas as entrevistas do Paranormal, pessoas... Agora fiquei curioso também. Grandes. Então, aí o próprio algoritmo jogou e eu assisti, porque ele fez um comentário do Corey, né? Do Corey Gould, tá. Então, tu me chamou logo em seguida depois disso, eu lembro. Isso, porque vocês fizeram, e anterior a eu ter visto essa entrevista, eu estou fazendo uma experiência com grupos, de juntar inconscientes coletivos, tá? Num grupo de pessoas voluntárias que estão fazendo esse trabalho comigo. Então, é em conjunto, tá? Então, é como se um acessa o outro, disso são eu superiores falando, tá? E olha que interessante. E você tem um conjunto de informações. Porque lá atrás, então, começaram a aparecer esses seres que a gente acha que são mentores, mensageiros e guias, são próprios partes de você para essa ascensão. Então, você começa a tua hierarquia, né? Exato. Você começa a receber informações do passado, de partes, de fractais seus. Lembra que o professor Paulo, né, falou naquela outra live do Egito? Então, a gente acha que são vidas passadas. Podem ser vidas passadas ou são vidas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Nós exploramos bastante esse assunto também numa live que eu fiz com a Soraya Correia, não deve ter assistido. Nós falamos bastante disso aí. Então, e aí você tem esses fractais que estão acontecendo aqui, então você começa a ter um diálogo. Isso não é loucura, isso não é espiritual, tá? Isso está nos livros de Jung, tá? Olha então, só. Não, ele foi, estudou, ficou lá enclausulado lá tanto tempo para trazer toda essa pesquisa. É um material muito vasto, tá? E que foge à questão do materialismo, que foge da versão, né, de Freud, só tudo é repressão sexual. Então, aqui... Sim. Mas não é o tema que eu vim falando, não vem falar disso. Então, aí são esses fractais. Então, você vai abrindo. Então, nessa conversa, você vai ouvir partes de você do passado, partes de você do futuro, partes do seu oculto, do seu sombrio, como partes da sua ascendência. Então, você abre, tem conversas, e são conversas, são diálogos que a gente faz, é uma dialética. Então, há informações, e essas informações são informações que aconteceram, que estão no DNA, são partes da história. Então, partes da história vêm da forma que você... A fantasia seria o que você tem do seu arcabouço de imagens no seu inconsciente coletivo. Tá? Então, toda essa jornada, por exemplo, vamos voltar ao Salvador, a busca do ser humano por um Salvador. Essa jornada do Salvador. Então, muitas vezes, dentro da sua própria jornada interior, você quer ser o salvador daquelas pessoas que estão à sua volta. Então, quando você não consegue salvar a todo mundo, você entra em conflito interno. Você está com essa imagem. Então, essa é a jornada. E tem muitos autores, né? O Campbell, né? A jornada do herói, tem a jornada da heroína. Então, você vem por essa jornada, é como um conto de fadas. Então, é aquele herói que ele quer conhecer, ele quer explorar, e ele quer ajudar pessoas, e ele vai ganhando armas mágicas, ele vai ganhando objetos, ele vai matando dragões e demônios, ele vai cruzando obstáculos e tudo mais. Ele chega a certo ponto, que é o seu caso, que nem a gente viu, quando a gente fez o exercício, você chega a um certo ponto que você tem que matar o herói. Você tem que matar o herói para entrar no arquétipo do sábio. Para você colocar o sábio. Então, para você incorporar esse sábio, né? Essa busca por essa subida à montanha e todo esse processo, né, de volta, você tem que largar disso. E as pessoas têm isso de ter alguém, de vir alguém para me salvar. Eu não preciso fazer nada. Eu espero o Salvador. Então, é isso que a gente tem, isso que é sair da Matrix, é você olhar para o que você tem dentro. E mais uma vez eles estão fazendo isso aí de novo, né? Mais uma vez, está todo mundo acreditando que agora não, agora virou o jogo, agora os caras vão cair, agora o mundo está salvo, agora a nova ordem mundial. Opa, não pode falar isso já. Não pode, não vai rolar. Mas exato, e as pessoas... A cada 4 anos a gente ouve isso.
Isso. E aí aqui isso forma uma energia. Então, por isso que eles falam, você cocria, o ser humano cocria. Gente, se você pensar, eu tenho um líder. O líder, ele representa o que o povo quer, o que o povo dele é. Então, se você colocar, olhar para defeitos e virtudes, o que esse líder representa? Ele representa aquilo que o povo dele tem dentro e não olha. É aquilo que ele não assume. Se você olhar os dois lados, você vai olhar virtudes e defeitos. Você tem que olhar os dois polos. Então, ele representa o que o povo quer. Então, você fala assim, eu não quero guerra, eu não aguento mais sofrimento, eu estou lá e meu líder está jogando bomba no outro. Mas, de repente, acontece alguma coisa, você fala, meu Deus, não, por que não jogou logo, joga logo, já destrói tudo. Então, você quer ou não quer? Então, é aí que está. Você tem no seu íntimo, dentro de você, essa disputa, essa questão da guerra, essa questão do karma. Então, se você olhar hoje o que se passou com Hitler naquele tempo, e a gente fala de revoluções, de tudo isso, o que está acontecendo hoje não é meio que uma situação oposta de uma versão, são versões, você muda cenários, você muda a roupa do personagem, é como uma peça de teatro, mas o ideal, sem nomes, o ideal puro, que a gente está falando, o lado virtuoso e o lado defeituoso, filosoficamente falando, ele é o mesmo. É como se o que passou, agora eu estou no lado oposto, então esse lado aqui hoje vai... Um revezamento, né? Isso. Então, é uma energia coletiva, e você dá força. Se todo mundo, se 85%, por exemplo, do povo de Israel não tivesse sentimento dentro de si lá, com aquela coisa, ele perde um pouco o poder. Isso não estaria acontecendo agora. Exato. Então, isso é cocriar, gente. Não é você ficar... E todo mundo acha que é pelo lado material. Aí que vai. Né? Quer cocriar casa, carro, que eu cocrio, eu faço isso, e paga cursinho, paga todos esses cursos que são gravados e fica falando mantras e fica... Por que nada acontece? Porque não tem conexão. Porque não é material. Tudo é interno. O ser humano, qual que é a função objetivo de qualquer ser humano, desde o homem das cavernas? É se tornar humano, é ser humano. A gente é humano, é tornar-se humano. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, Cristiane, que vai remeter um pouquinho lá para o início da nossa conversa, quando tu começou a apresentar. Tu falou, eu acho que de certa forma tu já respondeu de várias maneiras isso que eu vou perguntar, mas assim, só para deixar, digamos assim, a ideia organizada. Tu falou assim, o questionamento de todo mundo que se entende por ser humano, né? Quem sou eu, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual é o sentido da vida, o que é o correto a procurar. Todo mundo procura, né, uma resposta, justamente porque existe o oculto, a gente tem o esquecimento, a gente cai aqui, a gente não tem lembrança do que nós fomos, e nós já fomos muitas coisas, né? Nós temos provavelmente milhares de anos, tivemos centenas, se não milhares de outros egos, outras vidas, né? Só que a gente cai aqui, a gente não lembra de nada disso e a gente fica perdido. Então, a pessoa começa a se entender por gente aqui nesse mundo e realmente vem esses questionamentos. Eu falo por mim mesmo, desde pequeno eu sempre tive isso. E hoje eu estou aqui falando contigo e fazendo esse trabalho todo que eu falo, que eu faço aqui primeiro no blog, agora estou vindo aqui para o YouTube, justamente essa busca, né? Então, o que tu diria para a pessoa assim que está completamente perdida? Eu já fui católico, já fui espírita, já fui na Umbanda, qual que seria o caminho para uma pessoa conseguir se encontrar? Como eu falei, eu acho até que tu já respondeu de várias formas, mas vamos tentar colocar de uma maneira organizada uma resposta para isso, para quem estiver nos assistindo. Então, a gente sempre procura esse lado religioso. Não é que você vai deixar de ter o seu espaço. O templo sagrado é um templo sagrado, não importa o nome, não importa a porta. Ele é um templo sagrado. Porque ali você tem energias do sagrado. Por mais que a gente tenha tudo isso que molde um sistema, mas ele é um templo sagrado. Você tem que olhar para você e falar, eu preciso de um tempo. O tempo, você desligar. Às vezes as pessoas se desligam das outras pessoas ou elas
acham que tem que brigar, a gente não tem que brigar. Você tem que parar um pouco, deixar o ruído, é muito ruído, é muita informação hoje, é muito rápido. Então, se você para um pouco, tá? Você vai continuar sua rotina, mas você vai modificar leituras, você vai parar de ver televisão, você vai parar. Não é que você vai deixar de ir no seu templo sagrado ou na igreja, onde for, você tira férias. Fala assim, 1 mês eu vou tirar férias. Não é que você vai viajar, você não precisa ir para longe, você vai tirar férias, você vai parar de ir, você vai modificar, você vai fazer mais caminhadas, você tem que ter... Gente, gratidão é ágape, contemplação é ágape, que nem a gente faz aqui, eu aprendi muito isso aqui, de você olhar para um jardim e contemplar esse jardim, contemplar uma árvore que brota 1 vez por ano. A gente espera o sakura, a cerejeira. Então, a primavera. Então, são coisas que se contemplam. O pôr do sol, o sol aqui tá lindo, o pôr do sol tá vermelho, e quase todos os dias só quando tá nublado. Então, é esse contemplar, é nascer. Então, você acorda, você olha, abre a janela, olha para o sol, respira. É a hora que a gente descansou a mente, porque a gente não teve televisão, não teve ruído, não teve nada. Não olha primeiro para o telefone, eu não olho, mesmo que tiver, eu não olho. Eu primeiro vou olhar para o sol. E eu já faço isso há muito tempo. Eu pego as coisas e deixo, porque eu estou no andar de cima, mas aí eu vou tomar o meu café. Eu não vou olhar, eu vou responder depois. E as pessoas já têm o costume de pegar e já começa a rolar e já entra naquilo logo cedo. Tira férias. É o que eu falo, tira férias. Então, 1 mês você vai guardar para você, você vai trabalhar, você vai contemplar o seu banho, você vai contemplar... O mundo não vai acabar se você fizer isso. Não vai acabar, a avó, a sogra, a mãe, não responda. Quando você sentir que você ficou nervosa, que tem uma crise, não responda, deixa para responder no outro dia. O que aconteceu? Estava ocupada, estava no, sei lá, esqueci o telefone. Estava na condução, esqueci o telefone, dirigindo. Não responde. Faz isso e você vai começando a olhar mais para o seu organismo, para a sua mente. Então, a minha mente está dessa forma, como que está meu corpo, o corpo físico, o que eu estou fazendo. Então, você começa a se conhecer, como se você voltasse a se conhecer. Porque a gente fica no automático, e isso que fala muito, imagens, a presença, estar atento, é isso. É você conseguir olhar e falar, nossa, eu estou lavando uma louça, eu consigo ouvir o barulho da água caindo. Eu consigo ouvir, sentir a espuma, as bolhas. Então, é isso, é estar atento. E é nessas horas que vem muito download, muita intuição. É nessas horas que eu estou assim, estou dirigindo, eu estou com a atenção focada naquilo que eu estou fazendo, na louça que eu estou lavando, na roupa, e vem muitos downloads, vem muito insight. Então, você começa a ouvir a sua própria intuição, ouvir sua alma, a partir do momento que você pede para ouvir. Isso tem que ser verdadeiro. Isso é um processo que tem que ser verdadeiro. Porque se você não tem coragem de olhar para as coisas que você mesmo esconde da sua consciência, e coisas às vezes que não estão lá de fora não, que não estão lá tão dentro, que estão conscientes, você não vai ter esse processo, você não vai conseguir. Então, você tem que descansar sua mente, ter coragem e falar, eu quero me conhecer, eu quero olhar para mim. Esse mal está em mim. Estar presente, exatamente, estar presente em tudo que você faz. E a partir disso você começa a entender, a contemplar, a falar, porque as pessoas falam de ecologia, mas vocês separam lixo, vocês economizam água, vocês evitam desperdício. Isso é estar em sintonia com Gaia. Então, a gente tem que começar a refazer e olhar um pouco para dentro da gente. Então, para você sair do automático, você tem que dar esse espaço, você tem que ter um tempo e desligar ao máximo as coisas que tiram a sua atenção para você começar a ter atenção. Posso botar minha colher aí também, então? Pode, deve. A gente fala, né, muitas vezes aqui disso, de fazer o silêncio interno, de meditar, de encontrar o interior, mas por quê? O que é o mecanismo que isso aí desencadeia? É que todo esse arcabouço de conhecimento que nós temos, que a Cristiane falou ali, que nas terapias, nas sessões que ela faz,
com os clientes dela, ela consegue abrir esses arcabouços de memórias da própria pessoa, o que acontece? A nossa mente objetiva, ela é isso, ela é uma máquina que não para de girar. Os nossos pensamentos, eles estão o tempo inteiro, e os filtros que a nossa mente objetiva cria, eles vêm desde o nosso nascimento nesta matrix, porque as coisas, as informações vão formatando a nossa mente para nós perdermos este contato. E esse arcabouço nosso de memória, do nosso conhecimento interno, da nossa ligação com o eu superior, que faz todas essas conexões invisíveis das quais nós estamos falando aqui hoje, elas estão presentes dentro de cada um de nós. Só que nós não conseguimos acessar isso porque a nossa mente, ela não para. No momento que a gente consegue silenciar a mente, a gente consegue parar aquele pensamento que fica questionando, fica respondendo automaticamente, pensando o que eu vou fazer amanhã, o que eu fiz ontem, por que eu fui falar aquilo para aquela pessoa. Se a gente parar, aos poucos você começa a derrubar esses filtros e começa a conseguir ouvir aquele teu arcabouço de conhecimento que está dentro de você mesmo. Então é mais ou menos esse mecanismo faz exatamente isso, ele abre a tua mente objetiva para a tua mente subjetiva, que está com tudo isso aí. Isso. Expande, não fala expansão de consciência. A expansão da consciência é isso aí. Isso é expansão de consciência. E Exato. A partir disso você ouve esses guias interiores. Você é guiado. A gente fala muito de livre-arbítrio, mas, gente, se você parar para pensar, tudo está escrito nesse self, nesse lugar que a gente tem, centralizador, organizador, estruturador, está tudo ali. Então, tudo que a gente tem do nosso passado, do nosso futuro, tudo que a gente... Está tudo escrito lá dentro. E a gente começa a ser guiado para o caminho que é o nosso. Cada um... O silêncio traz cura, traz saúde, sim. Traz paz, porque você silenciando, você começa a parar de ouvir o que está externo e começa a ouvir dentro de você. Então, essa sua busca é como se fosse você tivesse um tesouro perdido. E são partes de você, são fractais, e a parte do outro está dentro de mim. E quando você começa a expandir essa consciência, você começa a questionar o que eu aprendi com aquilo. Eu fui fazer uma entrevista de emprego, não deu certo. Não deu certo, por quê? Mas eu falei a verdade? Falei a verdade. Então, aquele momento, o que me trouxe? Que exatamente eu tinha que ir lá e mostrar esse lado, falar a verdade, e essa verdade vai trazer uma verdade maior para aquelas pessoas. Então, você tem que começar a entender e ficar leve, você não fica se chicoteando, se autoflagelando por causa das coisas. Vítima, exato. Então, é um processo que começa, então aquilo não deu certo, e daqui 2, 3 dias vai vir uma situação, nossa, mas veio esse curso, então eu vou fazer, nossa, mudou tudo. Então, ele vai te guiando, vai trazendo situações, e aí ele fala, você aprendeu, você disse que aprendeu, você fala, você pensa, você fala que aprendeu, então eu vou trazer uma situação. Então, vem uma situação, vem uma pessoa, às vezes, no coletivo, que são situações que você não olhou, que você não assimilou direito, é uma energia que está ali, e ela rebate numa pessoa que tem esse fragmento dentro dela, e vai vir uma situação para você olhar. Ah, você viu? Isso é o seu próprio regulador que está fazendo, gente. Isso acontece, você começa a ter essa observação, e você começa a fazer todos esses links. Então, você vê no próprio filme lá, que o Neo faz aquela viagem e não sei o quê, vê aquela escuridão. Gente, esse é o processo, e é o processo, a gente fala do underground, dos metrôs, tudo que foi mostrado, aquela tocha, naquele pessoal, naquele mascarado, porque o homem lá como que fala do filme? Que teve na abertura das Olimpíadas, o personagem do metrô? Fantasma da Ópera. Fantasma com máscara, mas é isso significa persona, tudo aquilo que a gente inventou para estar mostrando para a sociedade, e você tem que levar uma tocha. Então, quando você começa a olhar para dentro de si, como você pega aquela tocha, você vai nos seus subúrbios, nos metrôs, nas profundezas da sua alma, e através daquilo ali está a sua força e o seu tesouro. Foi uma mensagem até que eu estava falando, conversando com o meu companheiro, com o meu esposo, e eu estava falando, e de repente falei, vou anotar tudo que eu estou falando, e comecei a falar, uma louca. E não tem nada de mediúnico, não tem nada disso, tá, gente? Eu estava canalizando. Exato, que é a canalização, são seus próprios insights. Então, você começa, eu comecei a escrever, tá ali.
estava ali todo esse processo da transformação das sombras, da transformação das nossas profundezas, onde está o meu pior, está o meu melhor, está a minha força. Porque você vem à tona, você entende, você junta, você une, você é único. E aí você procura essa unicidade na igreja e na religião, você não vai encontrar unicidade, porque a unicidade está dentro de você. Se você está fragmentado, você tem uma perna numa porta, você tem outra perna na outro lugar, você tem uma... Entendeu? Você divide seu corpo em partes e é o que você... É isso. Então você une tudo. Une. Você se une a você mesma. Essa parte divina, essa parte celestial. E aí você consegue. E dependendo de onde você veio, de onde você abre, você tem essa expansão. Quanto mais você expande o passado, você mais expande o futuro. Aí você chega a vidas estelares, ao pó da semente, ou o que você veio. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não. E está tudo dentro de cada um de nós. Tá tudo dentro de cada um. É só questão então, de acessar. Ó, o que você falou das engrenagens, não sei o quê, 2 dias atrás, que eu estava atendendo a cliente, ela foi indo um processo, eras, gelo tal, e ela viu um grande relógio, que ele era furado, assim, tinha um buraco, e você via as estrelas, e volta muitos relógios, todos eles ligados a engrenagens, então são vários relógios, todos funcionando em função desse relógio maior, dentro do céu. Aí o que você falou. São lindos. Então, fragmentos do que você tem fragmentos dessa cliente tem você. Você está entendendo essa conexão? Sim, as conexões. Aí a outra que falou, né, nessa época, aí eu fui atrás desses anos. Cadê os meus papéis todos os anos? 1700. Então, o que a gente teve? Em 1459, Guerra das Rosas, né? Na história. Não daquela, na Inglaterra, os York, Lancaster, não lembro agora. Os clãs das dinastias. Clãs, exato. 1756, a Guerra dos 7 Anos. Tá? Aquela Guerra dos 7 Anos, acho que foi depois da Guerra dos 100 Anos, e tem aquela questão da Estados Unidos, Prússia, Rússia. Mudou o nome. Tá mais ou menos na época de Napoleão também. Exato, e tivemos lá embaixo, no Rio Grande do Sul também. Teve contestado foi aqui em Santa Catarina. Rio Grande do Sul foi a Revolução Farroupilha. Eu acho que foi por essa época. Eu não sei, 1750 eu não pesquisei. Mas 1789... Tem gaúcho aqui olhando, ele pode dizer. Tem. Quando é que foi a Revolução Farroupilha? Acho que foi Farroupilha. É que teve muita guerra, né? Teve com o Paraguai, com o Uruguai. Aí, 1789, a gente tem a Revolução Francesa. Aí a gente lembra que eu falei das Olimpíadas, a sororidade, apareceram aquelas, né, estátuas que saíram, aquela questão do Apocalipse. É o que está escrito. Por que a gente está vivendo o que está escrito lá? Na Bíblia, todo mundo fala. Porque todo mundo pensa, todo mundo acredita, então aquilo se cocria, aquilo existe. Exatamente. Aquilo é um roteiro que eles escrevem, aí eles pregam durante eras, séculos, milênios, mas muita coisa não como aquelas ideias e cria no consciente coletivo. Se ninguém acreditasse naquilo, a Bíblia ninguém nem saberia o que era. Exatamente, foi escrita, não estamos questionando, vou deixar bem claro, Jesus existiu, é o maior avatar que a gente tem e é para ser seguido, para seguir o que ele fez, não o que os outros falaram dele por proxy depois. Tem muita distorção na informação. Exato, e aí vai vir muita coisa, mas vai vir por quê? Ó, aí tem muitos pontos que nem foi falado no programa, né, do VAC ontem, falou desses pontos, a Revolução Francesa. Então, quem que foi lá no Palácio de Versalhes e tirou lá e quebrou tudo? Foram mulheres com panelas. Então, gente, vamos pensar nos links. O que a Solange está falando? Cientistas falam que quando nos alimentamos, precisamos nos fazer presente, observar. Espera aí que eu vou botar na tela. Cor, sabor, observar, mastigação, todo o processo. Sim. Aqui. Para ajudar na absorção dos alimentos, dos nutrientes. Você não pode desperdiçar, você come, aquilo tem que ser belo, tem que ser aos poucos, mastigar. Isso tudo é um processo muito... Aqui se come muito assim, tá? Então, sim. No Japão mesmo. Aqui, é um cerimonial, né? É um cerimonial para tudo. E você fala, e eles falam, quando você está fazendo isso, você está tendo calma, você está processando e a rapidez, é como se, e é o mesmo processo com a informação, gente.
Você engole, você nem percebeu aquilo e aquilo desce, não desce para você como uma consciência. Eu estou me nutrindo, não é simplesmente não vai absorver aquela informação. Não absorve, não tem absorção, exatamente. E falaram muito ontem de 1930. 1930 surgiu também numa das terapias que tem há 3 anos atrás. Então, tem muita informação. Então, esse processo que eu tive esse ano, que eu parei com eles, eu fui buscar, eu fui olhar. E aí eu fui ver que tinham links, tinham muitas coisas que pessoas tinham falado lá atrás que estão linkadas com hoje. Que interessante. Tá? Com as coisas que estão acontecendo. Então, é que a gente não tem a parte do signo, não vou ficar abrindo muitos exemplos, mas são coisas que estão lá atrás que faziam correspondência à vida pessoal da pessoa, que fazia correspondência de um certo modo, depois se encaixa na minha vida, se encaixa na vida de várias pessoas. Então, se você olhar uma mensagem hoje, ou você olhar uma interpretação simbólica, ou nesse exato momento, amanhã você tem uma outra interpretação, uma outra visão. E como através de um mestre superior de uma das clientes também foi falado, virou e falou assim, é como se eu fosse olhar meus cadernos e revisar milhares e milhares de vezes. Então, e cada hora você olha, tem parece que surge... É infinito, né? É infinito, parece que surge uma informação nova, como eu não vi isso antes, e aquilo vem, brota das entrelinhas. Então, essas são as entrelinhas. Você lê um livro, você adentra as entrelinhas, quando você tem essa expansão consciencial. Então, tudo se torna de uma outra forma, uma leitura, uma informação, algo que alguém está falando, um professor está falando, você retira, você pega para você aquilo que te encaixa, aquilo que falta, solta o resto. Pega. Esse processo tem que ser contínuo. As pessoas pegam tudo e vivem aquilo e defendem aquilo como um ideal seu próprio. Isso é sistema, isso é você estar no sistema. Então, se todo mundo, se 80% da população pensasse num algo funcional, gente futurística, funcional, casas boas, ruas, avenidas limpas, todo lixo reciclado, tem que ser tudo coordenado. Se todo mundo pensasse... Questão de 2 anos, isso é realidade. Seria a realidade, exatamente. Se todo mundo, agora, nesse exato instante, desligasse a televisão, não acompanhasse mais as notícias... Exato. Toda essa bandidagem ia desaparecer da nossa vida, porque a gente alimenta eles com a nossa energia. A gente alimenta, ajuda a criar. Exato. E você vê alguma pessoa que fugiu daquela bem e mal, do certo e errado, e você fala, joga pedra. Não teve pessoas linchadas depois da internet, gente? Ah, mas tem que matar mesmo. Mata mesmo, joga pedra, queimaram. E a gente está num processo, e quanto mais você pensa assim, mais eles pensam assim, e a gente vai ter uma volta. E assim eles vão jogando na dualidade, né? Dividindo todo mundo. Não, guilhotina, né? E você vê essa Grande Depressão de 1930, falando da Grande Depressão americana. Sim, e aqui também tivemos o início do governo Getúlio Vargas, né? Em 1930 uma Exato, do golpe de Estado, o golpe de Estado. Então, gente, é um eterno déjà vu esse 3. Então, vai e volta, vai e volta. A terceira, que nem fala 3G, né? Então, vai e volta, vai e volta. Se você olhar para a história... A gente não pode alimentar isso. Exato, não pode se alimentar. Porque se você linkar, tá a chave. Então, é isso que eu ia falar. Então, a gente está falando de eu vim falando de um trabalho pessoal que é privativo, às vezes a pessoa vem com sintoma de relacionamento, alguma coisa da infância, criança interior. E estamos falando disso, e no que isso reflete no maior. É disso. Então, esse âmbito, esse querer coletivo, gente, gera, se a gente não fizer link, não tiver com essa expansão de mente, não começar a olhar para dentro da gente, aí a gente começa a conseguir focar no fora. Integrada, inteira, você começa a ter uma outra percepção de mundo e você fala, meu Deus, eu pensava isso, eu agia dessa forma e eu estava no meio... Exato. E eu saio dessa consciência... E dali nasce um novo ser, nasce algo novo, que e aí são pequenos grupos, por isso que a gente está falando, e foi falado muito isso, por muitos meus superiores, são pequenos grupos de pequenas pessoas que vão, esse pequeno grupo age em conexão, ele interage, o outro também, o outro também. Vão criando núcleos de luz.
como núcleos de luz, como aqueles relógios que a minha cliente viu. Então, esse aqui, ele começa a fazer com que essa energia ligue aqui aquela cadeia, né? É como um neurônio, aquela rede. Então, essas redes vão se interconectando para que se forme. Mas você não vai ter uma massificação. São pequenos grupos que eles vão expandindo aos poucos. E isso é a realidade. Então, se você parar para pensar na realidade exterior do meu mundo, o que está acontecendo com grandes influências, grandes coisas? Eu já vi que o pessoal começou a correr. Comecei a acompanhar muito o YouTube, e as pessoas começaram a ir para muitos podcasts, começaram a fazer muita live, pessoa que estava parada, que só vendia cursinho gravado, tipo Hotmart, começou a correr agora e começaram a entrar em desespero. Eu falei, eu vi uma pessoa, uma grande, né? Não, porque até 2029 o mundo vai acabar. E aí eu comecei a ir atrás de pessoas. Até cheguei no dia e ele fez esse convite. Comecei atrás desses grandes. Consegui muita gente, consegui contato de muita gente. Entender o que está acontecendo. E esse estudo seria algo coletivo, algo voluntário, algo para o maior? Ah, tá, não é. Você entra no grupo, acessa lá o meu Telegram, não sei o que lá, não sei o que lá, através do curso de 600, 800. Teve uma pessoa que vendeu, acho que tem mais de 50 mil seguidores, vendeu um curso que faria palestras para as pessoas voluntárias por um preço mínimo, acho que era R$29,90. E ela falou assim, não, meu mestre interior falou para mim que eu tinha que fazer algo mais específico, mais individual. Eu tenho nas minhas mensagens, e eu tinha pago os 29, porque eu queria ver o processo que estava. Queria conferir. R$1.200. Os 29 era para te chegar na próxima conta. Não, mas eu tenho que pagar os 1.200, isso, e já paguei os 29, porque ela desistiu de fazer o coletivo e ia fazer o individual 1.200. E devolveu os 29. Então, gente, ó, dá para parar para pensar. Às vezes a gente vai e acha que aquele que o grande que vai me trazer algo, ou aquelas pessoas ficam ouvindo aqueles que é bilionário, não, porque não sei o quê, não sei quantos dígitos, 7 dígitos, 80 dígitos. Gente, se você não integrar, vem dígito, vem dígito de um boleto para a gente pagar, vem dígito. Então, a gente tem que integrar. Isso é normal. Esse não para. Isso não para. Então, a gente tem que ir por outro lado. Vai, fala, Gemuda, vamos mudar o assunto. Tu me trouxe uma outra imagem aqui que eu quero mostrar, porque eu achei ela tão linda, aquela imagem ali. O que tu quer falar daquilo ali? Posso colocar na tela? Pode. Não sei se tem alguma coisa para falar disso. Não, sim. Então, é como então, peraí, vamos colocar na tela. Nós passamos, então, Jung coloca muito dessa semelhança da gente com o processo alquímico, porque o processo alquímico, os grandes alquimistas, eles estavam ligados ali à Idade Média, a todo aquele processo da busca da pedra filosofal, que é essa busca desse ser interior que a gente tem dentro da gente, esse self. Então, ele fez toda uma analogia em toda a sua obra, são mais de 50 mil páginas, então é muita coisa. Mas dentro desse processo alquímico, é como se a gente se integra a parte energia, isso é integrar a energia feminina e masculina, a gente se torna um conosco, tornamos um ser hermafrodita, a gente faz essa integração do eu, do nosso lado luz, nosso lado sombra, do ego, a gente fragmenta, como se diz, desconstitui aquele ego, aquele egóico, aquele ego ruim, e a gente começa a ter essa consciência, esse ego maravilhoso. E dessa relação comigo mesmo e dessa relação com outras pessoas, dessa energia, dessa conexão desse grupo, nasce esse novo ser que eu represento como esse bebê no diamante. É um ser que vai nascer das nossas consciências, essa consciência maior. Então, ele nasce de um relacionamento. Ou relacionamento seu com seu companheiro, relacionamento de trabalho, relacionamento com os filhos, relacionamento com o seu terapeuta. É isso. Essa energia em conjunto, trabalhando em uníssono, porque você desenvolve, mas você vai trazer algo que faz parte de mim e que eu vou aprender com você. Então, dali, da nossa relação, nasce esse bebê, e é esse bebê diamante, é esse bebê que vai vir. E tudo que a gente tem que fazer hoje seria para a gente fazer essa descoberta para deixar como legado, é como
um processo iniciático para os nossos filhos. Então, tudo aquilo que você age dessa forma, então é como se você tem um mestre ao conhecimento que você quer adentrar de você, é como se você se coloca ali, sabe? Meio que uma relação de aprendizado, de submissão de aprendizado com esse mestre interior, e você se coloca de joelhos e você vai crescendo e você supera qualidades e defeitos do seu próprio mestre. É um processo iniciático e nasce esse bebê. Por isso que eu vi essa imagem, achei muito bonita e representa isso, um diamante. E representa esse, você vê que as dimensões, tudo tem uma forma geométrica, tudo é matemática, bem aquele livro da conexão, que aí o G falou na live, eu pedi para ele o nome do livro, eu fui ler partes, e dentro daquele livro tem muita coisa que está no inconsciente das minhas clientes, ali que eu comecei a ficar... Aquele livro lá é muito, muito poderoso. É muito, muito bom. E fora ele, tem o Único Planeta de Escolha, tem o... Já que a gente falou, eu vou colocar o nome na tela aqui. Isso. Gente, é super importante. Eu acho que ler, como curiosidade, como um adendo a todo esse conhecimento para entender um pouco o que está acontecendo hoje. E ele fala de milhões, são coisas de milhões de anos atrás. Milhões de anos atrás, aqui na Terra, conta histórias da fundação das civilizações, das guerras galácticas. Esse livro das guerras galácticas e tudo mais. Então, aí você começa a entender. Então, são pequenos fragmentos que pessoas me trazem que têm correspondência, são cenas, são pedaços, são coisas, até que nem eu falei, que o Corey falou, teve cliente que viu, teve dentro desse trabalho em grupo, tá, gente? Então, ali já é um experimento maior que eu estou fazendo para tentar chegar... Toma um gole d'água. Já estou com a garganta seca. Para tentar fazer mais links, entendeu? Com tudo isso que está acontecendo no mundo hoje. Então, a gente começa aí, e foi sendo trazido através dessas pessoas, e eu consegui entender, consegui enxergar. Demorou um processo, porque eu falei, eu estou ficando louca, não estou ficando louca, mas é todo um processo Sabe que investigativo. O teu processo, Cristiane, ele é muito parecido com o da Dolores Cannon. Sim, eu gosto muito de ouvir a Dolores, sim. A Dolores é fantástica, né? Mas não é que eu falo, gente, vamos tirar a espiritualidade de um lado, não tem nada a ver com mediunidade, não tem nada a ver, porque para mim mediunidade são esses fractais do Deu passado uma falhada. que as pessoas... Então, eu não vou entrar nesse mérito, nessa discussão. Exato, e como se fossem vidas passadas, são mundos que estão acontecendo, universos paralelos ao mesmo tempo, em fractais nas idades, que nem o professor falou. Mas aí precisa estar muito dentro desses livros, estar muito dentro desse contexto, né, do Egito, tudo isso para você conseguir... buga a mente, dá um... Então é isso, não sei se alguém quiser perguntar alguma coisa. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta aí para a Cristiane, vamos aproveitar. Eu estou olhando todo aqui esse conhecimento que ela está trazendo para nós aí de psicologia aplicada na prática do autoconhecimento, isso é fantástico. Manda aí, joga na tela. E é isso, gente. Eu queria estar mais, não sei, o Gê falou que quer participar, e eu falei, então vamos, como se diz, é algo novo, né? Legal. Eu nem faço, então vamos vir aqui para colocar. Vou voltar. Colocou muito bem. Colocar mais posts, mais informação, mas é também todo... Eu dou, como se diz, eu dou exclusividade mais para esse horário que eu tenho com as minhas clientes, porque eu estou num horário, eu tenho poucos horários, então tenho o fuso horário, eu tenho o meu trabalho aqui, tenho as coisas... Tu atende online? Eu atendo online, então, e os meus atendimentos têm uma duração de 2 horas cada atendimento. Então, aí, às vezes, você fica cansada, porque há um gasto energético muito grande. Eu gasto muita energia da vida. Então, às vezes, você fala, não, hoje não dá para criar post, porque eu estou cansada. Mas aí a gente vai começando a colocar, eu vou tentar colocar de uma forma mais... tem que ser mais simples para as pessoas entenderem. Não dá para ficar falando termos muito complicados. Pílulas do conhecimento. Pílulas do conhecimento, exatamente. Então tá, Cristiane, alguma
né, alguma coisa a mais aí para acrescentar, só para a gente encerrar com chave de ouro essa aula de psicologia aplicada do autoconhecimento, de Não, eu expansão da quero. consciência que nós tivemos hoje? Não, então, que as pessoas comecem a respirar mais, a entender um pouco mais. Eu vou rebobinar a fita, chega atrasada. Mas é isso. E é exatamente isso, a gente voltar para dentro da gente. Então, vamos começar a entender esse mundo. O mundo está um caos, tudo que está fora reflete o que está dentro de mim. Então, vou transformar, você transformando, vou rebobinar a fita, chega atrasada. Olha, eu também. Mas é isso, gente, vamos colocar um ponto de partida. Então, você encerra, você põe um ponto final, você vai falar, esse eu vou renascer nesse bebê, é um ponto de partida. Então, a partir daqui, eu vou começar com pequenas mudanças e vou tentar sair do ruído, é tentar eliminar o ruído, tentar começar a entender o que você pensa, o que você fala e o que você age, como você está se sentindo, se aquilo está em sintonia com você, se aquilo não está em sintonia com você, então não é bom para você. Para, dá um tempo, não precisa brigar, não precisa discutir, não precisa ter reação, simplesmente anula. E você vai buscando esse processo dentro de você. Exato, pois é. Sincronicidade, exatamente. E é isso, gente. Então, vamos buscando, quem quiser olhar mais para dentro, é uma viagem muito, muito boa. Como se diz, são coisas inusitadas que a gente tem É dentro da. revelador e prazeroso. É revelador, prazeroso e te traz muitos insights, muitos pulos, são pulos do gato que a gente fala eureka muitas vezes. Então, você começa a fazer as suas coisas diárias, e você grita eureka, tem muitos entendimentos a partir desse processo. E é um processo para você caminhar sozinho depois. Mas é isso, eu agradeço quem esteve aqui, eu agradeço quem assistiu, e espero que vocês comecem deem esse ponto zero, sabe? Marca, delimita e começa a criar e a fazer de uma forma que seja correspondente àquilo que você é interiormente. É isso, essa é a mensagem. Seja você mesmo. Show de bola. O Adriano jogou uma pergunta aí, estamos com tempo? Exato, pode ser o acesso ao acástico. São várias formas de se falar, e é isso mesmo, você começa a acessar aquilo que você tem dentro de você, mas é o que eu falei, você tem que passar por essa quebrar essa persona, essa máscara, sair da Matrix, você tem que olhar para você como você realmente é e aceitar, você tem que se aceitar, aí você transforma. Você se aceita, transforma, aí você começa a acessar. Então, muita coisa, e é muita coisa mesmo. Sim, e é infinito. Então tá, Cristiane, legal, foi muito boa a tua participação. Obrigada. Agradeço muito por ter aceito o convite, né, por ter primeiramente entrado em contato comigo, de lá para cá a gente está trocando figurinha, está sendo muito bacana. Sim. Né, essa tua participação aqui, nossa, somou muito mesmo, achei muito interessante. Eu também vou rebobinar, depois vou assistir para absorver melhor, que quando eu estou aqui comandando a nave, a consciência. Eu fico tão concentrado que eu não pego tudo. Depois eu assistindo de novo, eu digo, nossa, como é que eu não vi ela dizendo isso? O ego, exato, ele tem que estar nesse formato, porque é onde nós estamos, esse ambiente. Então, a gente começa a pensar assim, eu estou nesse ambiente, eu sou isso, eu preciso ser isso, mas não quer dizer que isso seja eu, e você começa a identificar. Então, aqui ele está como apresentador, ele está como dono do canal, aqui eu estou como conteúdo. Então, as pessoas vão, e vocês estão assimilando, estão prestando atenção, estão querendo entender mais. Então, a gente começa a se colocar e a saber, eu saio daqui, eu volto, aí, que nem você falou, agora eu vou estar como telespectador. Que daí eu me concentro e vejo até o que eu mesmo falei, eu disse, tá, eu acho que foi bem encaixado. Então, por que eu fui falar Foi encaixado, você falou intuído, você falou com intuição em certos momentos, não como você está agora, e você vai perceber isso. Então, é isso, gente. Tem que ter essa percepção. E faz a conexão. Aí você começa a perceber. Então, eu estou aqui, eu estou percebendo isso, eu estou sentindo a energia das pessoas. Eu que agradeço, Solange, muito obrigada por vocês estarem conosco, que está colocando os comentários. Solange Adriane, muito obrigada. E é isso aí, gente. Então tá. Gratidão, gente, gratidão, Gê.
pela oportunidade. E nós a é que gente... agradecemos pela contribuição. Então, pessoal, assim, tudo que a Cristiane trouxe aqui hoje, né, e que a gente fala tantas vezes aí, todo mundo está falando, muita gente está falando, essa reconexão interior, né, agora nós falamos dessas conexões invisíveis, que nada mais é do que isso, é a gente conseguir acessar aquilo que está dentro de nós, que está ao nosso ao redor. Assim, gente, está todo mundo falando do 2025, né, o evento, o que vai acontecer em 2025, agora... O Trump ganhou, o Elon Musk está do lado do Trump, vai dar uma virada no mundo, agora os globalistas vão cair, então 2025 é que as coisas vão acontecer. Eu acho que tem muito barulho para isso aí, e a gente está chegando no bico do funil. Aconteça o que acontecer, nós estamos chegando no final de um ciclo. Tá? Então nós estamos na pontinha do bico desse funil, assim, nós estamos no minuto final dos 48 da prorrogação. Esses São 2 anos vão ser fundamentais, gente. Essas datas que nós colocamos, olhe um pouquinho lá, olhe um pouquinho sobre a parte mais antiga, civilizações antigas, como que foram as forças atuantes ali, como é que estão hoje, esse quadro o Criador com o ser criado. Então, a criatura domina o Criador. Gente, são links, prestem atenção. Então, eu não estou nessa energia, mas essa situação atinge ali, que junta ali, que reflete ali, que traz isso. Olha para o que aconteceu, olha para as situações da nossa história, tá? E olhe para o que está acontecendo, que a gente consegue, não é mágica, não é bola de cristal, a gente vai ver o que está acontecendo. A história só se repete. Só se repete. E se você está no deserto, você tem um oásis. Você fica no oásis, você anda na areia. Então, isso aí, a gente tem que voltar para dentro, a gente tem que sair dessa turbulência toda, porque é o caminho, porque a hora que e crise a gente for passar pelo funil, seja coletivamente, seja individualmente, cada um vai ter o seu destino. Aqui é meio que um parâmetro, isso, aqui acontecem coisas, já falaram em 9 mil demissões, não sei o que lá, está movimentando, que nem ano passado, a colheita do arroz não foi tão boa, faltou um pouco de arroz. Então, é como, eu olho muito a Terra do Sol Nascente como uma premissa, foi o único lugar que caiu bomba atômica, gente. A gente ainda tem uns vivos ainda do que sofreram ali. Então, é meio que tipo uma amostra do que vai surgir. Então, já tivemos isso, já temos a relocação da Toyota para outro país. Nós já temos o desenvolvimento de um combustível que eles estão fazendo teste totalmente à base de água, que não polui, não é gasolina, não é nada, é água. Até coloquei no meu blog. Daqui 5 anos. Aqui 5 anos, a Denso lança a primeira fábrica totalmente robótica. Não precisa de nada, não vai ter um ser humano, um fio de cabelo, um cílios. Totalmente robô. Daqui 5 anos. Então, são processos, gente. Então, vamos olhar. Se daqui 5 anos a fábrica vai estar rodando, vai dar o start, vai estar rodando, então, tudo isso que vai acontecer menos de 5 anos. Vamos pensar. Exatamente. Então, é fazer link, gente, fazer link. Tá? Só que aí, tipo assim, esse teste do Japão vai ficar sempre em teste, porque o Japão não pode fazer nada sem uma aprovação. Ele perdeu a guerra, ele não age pela tecnologia, tem muita coisa guardada, e tem muita coisa que tem que ficar em stand-by aqui. Stand-by, porque não pode ir para frente, porque senão eles vêm, pô, bomba de novo, tem 20, 30 mil soldados. O Japão ele faz parte daquela comissão trilateral, então ele anda pianinho com a turma. Exato, ele anda, e é o que o povo fala aqui, Gaman é paciência, é a resiliência desse povo. Então, eles falam para mim, Gaman, tem que fazer Gaman. Vamos esperar. Mas não é por isso que eu vou ficar chorando. A vida segue. Eu viver um dia cada dia, e eles estão fazendo Gaman desde aquilo que aconteceu, gente. Então, é assim. Olha só. Então, é por isso que a gente precisa estar preparado, porque aconteça o que acontecer, cada um vai estar dentro da sua trilha, entendeu? Você não precisa deixar de ver notícias, mas você não tem que se envolver naquela energia, você tem que começar a discernir e olhar, trazer o que precisa e o que não precisa jogar fora, gente. Criar barreiras, é criar uma redoma de vida. Mas eu garanto que parar de olhar notícia não vai fazer falta nenhuma e você transforma a sua realidade. Não faz falta nenhuma. O mundo continua girando e a tua realidade vai ficar muito melhor se não acompanhar todas as barbaridades. Para limpar e roupa para lavar.
Você vai se ocupar na pia. Filho para a escola e você lê no seu período, Como a leia. gente diz aqui no interior do Rio Grande do Sul, vai carpir um lote. Isso, no verão. Agora, no inverno aqui, pelo menos, fica neve, não nasce mato. Isso vai carpir o lote, é bom. Mas é isso Então aí. tá. Obrigada, viu? Foi um Obrigado prazer. também, né? Gratidão imensa, né? Mais uma vez aí pela contribuição e vamos nos falando, né? Pessoal que acompanhou aí, muito obrigado. Pessoal que vai ver depois, rebobina a fita porque vale a pena. Eu acho que teve muito ensinamento hoje aqui, aprendi muito também. Tá bom? Boa noite a todos. Grande abraço, boa noite. Grande abraço e até mais. Tchau.